Oi, oi. Oi, Sônia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Oi, Gi. É a minha primeira live sozinha aqui no Instagram. Eu já fiz duas lives no Instagram, mas as duas foram em outros perfis, né? E eu nunca fiquei sozinha, sempre fiz live com outras pessoas. Então hoje é a primeira vez que eu vou fazer uma live sozinha, aparecendo eu sozinha aqui na tela. É, Vamos ver como vai ser. Bom ter vocês aqui. E oi, Bia. Oi, pai. Meu pai tá aqui na live também. É, E a minha ideia, vou começar a falar só um pouquinho da ideia da live, até o pessoal ir entrando. Oi, mãe, minha mãe também tá aqui. É, Então, sejam muito bem-vindos todos que entraram. Obrigada por vocês estarem aqui participando. E a ideia dessa live, que é a minha primeira live aqui no sozinha, né, no Instagram, como eu estava contando para vocês, já fiz outras duas lives, mas com outros perfis, com outros amigos. E sozinha está sendo a primeira vez. Então a ideia da live de hoje é eu contar um pouco da minha história, contar um pouco de como foi que eu comecei a mudar a educação dos meus filhos, quando que eu entendi essa necessidade que eu tinha, como era antes, o que aconteceu e como é hoje, né? Para vocês conhecerem um pouco mais da minha história e entenderem, talvez se identificarem também com ela, né? Que eu sei que muitas mães e muitos pais, enfim, se identificam também. E então acho que eu já vou começar a contar um pouco da minha história. É... E se você quiser perguntar alguma coisa, conforme eu for falando, você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui, né, os comentários ligados. E daí, se você quiser perguntar no meio, tiver dúvida sobre alguma coisa, você pode perguntar, tá bom? Fica à vontade, daí eu vou respondendo se aparecerem perguntas. E no final também, enfim, a gente vai conversando, tá bom? Fica à vontade, enfim, o que você quiser comentar, escrever, perguntar, fica à vontade. Então, a minha história é a seguinte: eu tenho 32 anos e tenho um filho de 7 anos e um filho de 4 anos, dois meninos. E quando eu tive o meu primeiro filho, o Isaac, há 7 anos atrás, eu tinha aquela ideia, que é a ideia geral, eu acredito, de muita gente, de que a gente, que é até da propaganda da Johnson Johnson, né? Que quando nasce uma criança, quando nasce um bebê, nasce uma... Qual que é aquilo que a gente ouve na propaganda? Se você souber, você escreve aí também. Nasce uma mãe, né? Então a gente tem a ideia de que é automático nascer uma mãe, que assim que nasce uma criança, a gente automaticamente vai saber. E na verdade, não sei se você já ouviu isso, mas eu tinha ouvido isso várias vezes. Não se preocupe, quando nascer você vai saber tudo, né? Você vai dar conta. E a gente, antes de ser mãe, né, fica na expectativa e fica com um pouco de medo. Isso mesmo, né? Thaís e Bruna, nasce uma mãe. E acho que todo mundo já ouviu isso. E tem essa ideia no nosso inconsciente de que é automático, que quando os nossos filhos nascerem a gente vai saber o que fazer. E na verdade, quem é mãe vai poder me dizer que não é bem assim, né? E quando eu tive o primeiro filho, eu não me preparei. Quando eu tive meu primeiro filho, eu não tinha essa ideia de que eu precisava estudar sobre, aprender sobre, ler sobre. Então foi no que eu sabia. E eu sabia muito pouco, na verdade, sobre criança, sobre cuidado com criança e tudo mais, o que seria ter um bebê em casa. Para você ter uma noção, às vezes cada um tem uma experiência quando tem um filho, mas para você ter uma noção,
eu não tinha muito convívio próximo com outros bebês, porque na minha casa foi o primeiro neto, então eu não tinha sobrinhos pequenos que eu cuidava, coisas assim, então eu não tinha convivência de perto com o bebê. Então eu não sabia nem coisas assim do dia a dia, tipo trocar fralda, essas coisas. Eu fui aprender depois que meu filho nasceu, né? E tanto essas coisas assim do cuidado, quanto as outras coisas que eu acredito que são mais importantes. Porque do cuidado a gente vai se virando, né? A mãe ensina, a sogra ensina, alguém que sabe ensina. Sobre a questão do comportamento. Oi, Daniel. Amigo, tudo bem? Então, essas coisas do comportamento a gente é mais difícil de aprender. Ou é difícil de ir no automático. Então, eu tive o primeiro filho. O meu primeiro filho, mais velho, no começo foi muito difícil. Eu passei por um tempo muito difícil. O primeiro ano dele, pra mim, foi muito difícil. Embora ele fosse um bebê muito tranquilo, embora ele fosse um bebê que ele não teve cólicas, ele deu muito pouco trabalho, né, enquanto bebê, porque ele exigia bem pouco de mim. Em relação a outras crianças que às vezes têm cólica, que acordam muito à noite, enfim, ele não tinha muito essas questões, que são bem comuns, na verdade, aos bebês, mas eu fico pensando que se ele tivesse, eu não sei se eu teria aguentado. Por quê? Porque só os cuidados básicos do bebê, quem é mãe sabe, quando o bebê nasce, ele exige bastante da gente. Então, a gente não dorme igual, a gente não come igual, a gente não tem a nossa vida muda muito, a nossa rotina muda muito e o bebê exige a nossa presença, exige muito o nosso cuidado e eu não estava preparada para nada disso. Eu não tinha lido nada a respeito de nada, eu não sabia nada e achava que ia ser lindo, eu tinha realmente aquela imagem de que ia ser lindo, que ia ser um bebê maravilhoso, que eu ia cuidar, ia ser linda e feliz e maravilhosa. E não foi assim, porque quem é mãe sabe que não é assim, que não é como a gente vê, né, enfim, sei lá onde, nos filmes. E aí foi muito difícil, então, esse primeiro ano do meu filho pra mim. Eu tava muito cansada, muito estressada, foi muito difícil, afetou muito o meu relacionamento com meu marido. A gente passou por foi assim, a crise mais forte do nosso casamento foi o primeiro ano do nascimento do meu filho mais velho. Porque eu não sabia lidar, ele não sabia lidar e a gente não sabia lidar juntos e a gente não se ajudava juntos. E aí foi uma crise forte no nosso casamento que a gente teve. E aí com o tempo ele foi crescendo, o meu filho mais velho, e aí aqueles primeiros meses, que são os mais difíceis, os mais trabalhosos de cuidado da mãe, assim, foram passando. E aí ele começou a ficar mais independente, ele começou a andar, começou a falar, começou a ter uma independência maior. E eu comecei a achar mais fácil de lidar. E aí foi ficando melhor. E o meu filho mais... Então, tipo, essa fase primeira dos primeiros meses passou, mas eu tinha na minha cabeça muitos conceitos equivocados, enfim... Depois eu falo mais pra frente, mas tudo aquilo que a gente já ouviu a respeito de bebê, que tem que deixar chorando, que não pode pegar muito do colo, senão vai acostumar mal, que a criança vai crescer mimada se você fizer isso. Então tudo isso permeou o meu ser mãe nos primeiros meses, no meu primeiro filho, né? Aquela ideia, enfim, várias ideias equivocadas a respeito de maternidade, a respeito das necessidades da criança e tudo. Mas foi passando, ele foi crescendo e o meu primeiro filho, ele sempre foi muito fácil de lidar. Conforme ele ia crescendo, ele não era uma criança desafiadora. Eu tinha uma técnica infalível, que é a técnica do 1, 2, 3. Não sei se você já usou essa técnica, né? 1, 2, e daí no 3, eu não precisava chegar no 3, que no 3 ele já obedecia. No 3, enfim, ele já tinha feito o que eu queria. E aí, tava funcionando. Ele obedecia, porque na minha cabeça, o que era educação? A criança obedecer. Isso que era educação, a criança obedecer o adulto. E aí, ele não precisava chegar no 3, ele já estava obedecendo.
As pessoas achavam maravilhoso isso quando eu tava em público, né? Com a família e tal. Eu falava 1, 2, não chegava no 3. Ele já obedecia, as pessoas falavam, nossa, meu Deus, como você é uma ótima mãe. Você não precisa nem chegar no 3 e ele obedece. Tipo assim, né? Você tá sabendo fazer. E tudo bem. E ele foi uma criança tranquila e as coisas estavam indo. Ele obedecendo e eu achando que tava tudo certo, lindo, maravilhoso. E aí resolvemos ter o segundo filho, né? Planejamos o segundo filho e veio o segundo filho. Daí, em relação aos primeiros meses, eu já estava ligada do que ia acontecer, já sabia como é que funcionava, então eu já estava preparada para isso. E aí, aquilo que eu percebi, né? Uma coisa que eu fiz muito ruim no meu primeiro é que eu tinha uma das ideias equivocadas que eu tinha era de que eu era mãe, então eu que tinha que cuidar e era minha responsabilidade, então eu não tinha que ter ajuda de ninguém. Eu fiz isso no primeiro filho. E assim, isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer, porque uma das coisas que a gente aprende é que nós precisamos muito de ajuda das pessoas que estão com a gente, da nossa rede de apoio. Que a gente, ó, Ju falando aqui, aperta no aviãozinho para compartilhar. Isso aí, Ju. Enfim. Se você conhece alguém que é mãe, que é pai, né, que pode ouvir essa história e gostar e aprender, manda mesmo, aperta aí no aviãozinho e manda para os seus amigos, enfim. E aí, o que eu tava falando mesmo? Uma das coisas, ideias de que da importância da rede de apoio, é muito importante isso. Daí eu aprendi que eu fiz errado na primeira, no segundo, contei muito com a minha rede de apoio, com os meus pais, com os avós e tudo mais, e aí os primeiros meses foram muito tranquilos, e aí ele começou a virar uma criança maior. Então, na do Isaac, que é o mais velho, quando ele começou a ficar mais velho, começou a ficar mais fácil pra mim, porque ele dependia menos de mim. No do João, ele tinha e tem uma personalidade muito diferente da do Isaac. E aí ele começou a crescer e virar um ser, um indivíduo que pensava, que sentia. E aí eu comecei a ter os problemas. Porque aí ele começou a me desafiar. E aí eu chegava no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. E era como se não estivesse falando nada. E ele não me obedecia, ele não me ouvia. Em alguns momentos ele resistia e ele chorava muito, ele fazia birra, e ele, enfim, o meu não estava funcionando, ele não me obedecia como o Isaac obedecia, né? E aí eu lembro de alguns momentos assim de eu me perdendo com ele, porque aí todas aquelas crenças equivocadas que eu tinha a respeito da maternidade começaram a aparecer, né? Mas sem eu perceber, mas apareciam onde? Aparecia na minha atitude, na minha ação. Porque aí eu me sentia diretamente ofendida por ele, eu sentia que aquilo que ele fazia afetava a minha autoridade enquanto mãe, eu sentia que aquilo que ele fazia era para me desafiar, e aí eu sentia medo de que ele, né, não tô sabendo educar, ele vai virar uma criança desobediente, e aí tudo aquilo começou a emergir dentro de mim, e eu comecei a reagir. Então, todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita sobre a criança, a respeito de nós, a respeito do que é a maternidade, a respeito das necessidades da criança, tudo isso aparece em forma de atitude nesses momentos em que a gente se vê desafiado, né? Em que a gente não sabe muito bem o que fazer e a gente começa a reagir. Então eu reagia na mesma altura que ele. Então eu às vezes gritava, às vezes eu batia. Eu lembro de algumas cenas assim, tipo, deu não sabia mais o que fazer, porque eu gritava, eu falava, eu batia e não funcionava. Eu lembro de vezes que eu batia, eu terminava às vezes esses episódios acabada, emocionalmente acabada, assim, tipo, porque eu fazia e não funcionava. Ó, eu sou meio chorona. E não funcionava. E aí eu terminava pior, porque tipo, terminava e não tinha funcionado ainda, né? E às vezes ele chorava muito, e aí depois eu me sentia muito culpada, porque
sei lá, de alguma forma eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí eu comecei a perceber, comecei a pensar, tem alguma coisa errada. Porque eu tô me estressando, meu filho tá se estressando e tá ficando cada vez pior. Porque daí não funcionava na hora, às vezes funcionava, né? Porque dependendo se a gente ameaça, se a gente bate, se a gente grita, às vezes a criança obedece, né? Naquele momento, mas depois ela volta a ter o mesmo comportamento. Ela não aprende habilidades de vida, ela não aprende coisas novas, ela não aprende então como é pra fazer, né? E aí eu falei, tem alguma coisa errada. Eu preciso estudar, eu preciso saber como educar meu filho. Aí eu comecei a estudar. Comecei a pesquisar, comecei a ver onde eu podia aprender sobre educação de filhos, o que eu podia fazer. E no começo, quando eu comecei a aprender e pesquisar, o que eu estava buscando? Eu estava buscando alguma coisa que fizesse meu filho obedecer. Então, na minha cabeça era assim, meu filho não está me obedecendo e eu preciso fazer ele me obedecer. Então, não tá funcionando porque aquilo que eu tô fazendo não tá dando resultado. Eu tô vendo que não tá dando resultado. Então me dê alguma ferramenta, eu vou achar alguma ferramenta, eu vou achar alguma chave mágica, alguma estratégia, alguma técnica que faça ele me obedecer. Porque na minha cabeça o problema era ele, né? O problema era ele que não obedecia. E aí eu comecei a estudar e comecei a entender melhor a criança, o comportamento da criança. Eu lembro das primeiras coisas que eu lia, eu chorava muito, eu comecei a cair a ficha, começou a cair a ficha, eu comecei a perceber, meu Deus, o que eu tô fazendo da educação dos meus filhos, né? E aí eu comecei a perceber que não era meu filho que era a questão, o X da questão. A Renan colocou que o problema é a solução. E é verdade, eu vejo muito isso. Hoje, quando eu vejo mães, porque eu me deparo com muitas mães cansadas, sobrecarregadas, com muitas mães estressadas, mães perdidas, porque eu me sentia muito perdida de não saber o que fazer, né, com seus filhos. E aí, quando às vezes as mães estão lá perdidas nos seus sentimentos, nas suas coisas, enfim. E aí eu olho e penso, essa é a oportunidade. Como a Renan falou, né? Eu penso, ainda bem que você tem esse filho que te desafia. Porque esse filho é a oportunidade que você vai ter de crescer, de aprender, de encontrar novas maneiras de educar. E eu penso nisso, eu penso, meu Deus, se fosse só o Isaac, eu nunca teria aprendido. E aí depois que eu comecei a aprender o que é educar, comecei a enxergar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, o que eu via, e como que essa minha visão de educação e da criança mudou. Mas aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu não estava educando o mais velho. Que a forma como eu estava educando o mais velho estava trazendo consequências muito ruins para ele também. Que embora ele me obedecesse e eu não tivesse problemas com o comportamento desafiador dele, e ele fosse um bom filho, ele não estava bem. Porque, sabe, uma das coisas que eu comecei a perceber é que a nossa educação, ela tá muito centrada no adulto. E tá muito centrado no comportamento exterior da criança. Então, muitas vezes, o que a gente quer? Se a gente parar pra pensar, o que a gente quer dos nossos filhos? Né? E eu pergunto pra você aí que tá me ouvindo. O que você quer dos seus filhos? O que você espera deles? E muitas vezes o que a gente espera, basicamente, é que eles sejam obedientes. É que eles obedeçam aquilo que a gente fala, na hora que a gente fala, do jeito que a gente quer. E isso é muito triste, isso é muito triste, isso é muito pequeno. Isso não é educação. Isso é você adestrar uma criança para ela ser obediente e satisfazer as suas necessidades enquanto adulto. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, a minha educação estava voltado para mim, que a minha educação estava muito egoísta, né? Estava preocupada com a criança, com meus filhos me obedecerem, com os meus filhos fazerem o que eu quero para satisfazer o que eu acho das minhas necessidades, enfim, sem olhar para ele. E quando a minha ficha começou a cair, que eu não estava olhando para os meus filhos, que eu não estava percebendo os meus filhos, que eu não estava entendendo o que era educar, na verdade, né?
meu Deus, isso fez toda a diferença na minha vida. Porque daí eu comecei a ver no começo, tipo, me destruiu no bom sentido. E aí eu comecei a desconstruir dentro de mim o que era educar, o que era ter um filho, o que era ser mãe. E eu acredito que mais do que, sabe, hoje eu trabalho com isso. E hoje eu ensino muitas coisas, eu ensino algumas ferramentas para a educação de filhos que são importantes e que eu uso, mas muito mais do que a gente aprender ferramentas. Nós precisamos aprender, nós precisamos desconstruir na nossa mente o que é educar uma criança, o que é ter um filho, o que é uma criança, né? O que uma criança precisa, quais são as necessidades da criança, o que é a minha função enquanto pai, tudo isso. E aí eu comecei a desconstruir tudo isso na minha cabeça, na minha mente, e aí a partir daí eu tive muitas mudanças na minha casa, porque eu comecei a perceber que eu não enxergava o meu filho mais novo. Então, tipo, o meu filho mais novo era obediente, mas ele fazia, comecei a perceber, quando eu comecei a olhar mais fundo, eu comecei a perceber que ele obedecia porque ele tinha uma necessidade de que os outros aprovassem ele, de ser aprovado pelos outros, de ser amado pelos outros. E na cabeça dele tinha sido construída a mensagem de que ele era amado se ele obedecesse, se ele fizesse o que os adultos esperam dele. E isso é uma crença muito ruim, muito equivocada, que eu tinha construído dentro dele, né? E eu comecei a perceber isso na escola. Na escola que ele estudava tinha ainda uma educação tradicional e as crianças recebiam umas belezinhas, acho, na agenda quando eles se comportavam bem, o que é muito ruim. E aí ele fazia de tudo para receber aquele belezinha na agenda. Tipo, o alvo da vida dele era chegar no fim do dia e receber um belezinha na agenda dele. Ele ia até a professora e falava: eu me comportei hoje, eu vou ganhar um belezinha, né? E você vai me amar, tipo isso, né? E eu vou ser bom o suficiente, eu fui bom o suficiente. Então, ele tava atrás da aprovação dos outros. E como eu comecei a enxergar isso, eu vi. As próximas lives eu não vou chorar, porque essa é pessoal, né? Eu vi o que eu tava fazendo com ele, deixa eu respirar. Eu vi que isso não é, que eu não estava educando ele, que eu estava adestrando ele e que eu precisava desconstruir urgente aquilo que eu tinha construído. E ainda bem que eu descobri isso há tempo, né? Ainda bem que o João nasceu, que o João veio me desafiar, veio desafiar a minha educação, e aí eu consegui mudar a tempo. Mas sempre é tempo, mesmo quando os nossos filhos são mais velhos. Mas é mais fácil quando eles são mais novos, né? A gente reprogramar e refazer. E aí eu comecei a perceber que, além de a minha educação estar voltada para mim, a minha educação estava muito voltada para o comportamento exterior. Então eu estava preocupada com o que o meu filho ia mostrar externamente e não com o que eu ia construir dentro dele internamente, né? E isso é um paradigma que a gente precisa mudar desesperadamente na nossa educação, porque importa muito mais o que a gente está construindo dentro dos nossos filhos do que o comportamento externo dele. E o comportamento externo dele é só uma consequência daquilo que tá por dentro, né? Aquilo que a gente está construindo por dentro. Então, se a gente quer construir de fora para dentro, preocupado só com o comportamento exterior do nosso filho,
a gente pode até ter um bom resultado no sentido de adestrar o nosso filho. Mas só que dentro não vai estar legal. E uma hora isso que não tá legal dentro vai aparecer. E aí a gente precisa mudar a nossa perspectiva de educação para entender que nós precisamos educar de dentro para fora, que nós precisamos construir habilidades de dentro para fora e nós precisamos olhar para os nossos filhos a partir das necessidades que eles têm e não das necessidades que nós temos que satisfazer em nós, né? O objetivo da educação não sou eu, o objeto da educação é o meu filho. Então, o que é melhor para ele? O que ele precisa? Qual que é a necessidade dele? Como ele se sente? Como que ele enxerga o mundo? O que ele pode fazer hoje com essa idade que ele tem? E aí, eu não vou exigir dele mais do que ele pode me dar e eu vou construir coisas com ele que eu não faria de outro jeito, não faria de fora para dentro, né? Mas voltando para minha história, então em termos de o que eu comecei a perceber tudo isso, comecei a estudar tudo isso, comecei a desconstruir dentro de mim o que era educar e a construir de volta o que era educação. E aí as coisas começaram a mudar drasticamente dentro da minha casa. Porque, sabe, uma das coisas que a educação tradicional, a educação religiosa que eu chamo, né? Que é essa educação que eu praticava antes com os meus filhos, uma das coisas que ela produz, além de não ter resultados efetivos, além de não construir de dentro para fora, ela afasta os filhos da gente. Porque a cada comportamento desafiador, a gente termina mais desconectado dos nossos filhos, porque a gente às vezes se perde, porque os filhos se perdem, que vira aquela emboleira, aquele estresse, e daí a gente entra na disputa de poder, porque a gente acha que a gente está sendo desafiado na nossa autoridade, a gente se sente ameaçado na nossa autoridade, então a gente entra na disputa de poder com a criança, e a gente não sabe lidar com isso, e a cada comportamento desafiador da criança, a gente se torna mais... A gente vai ficando cada vez mais afastado da criança. E quando a criança ainda é pequenininho, a gente não percebe isso. Porque eles são crianças e nós somos os pais e eles sempre estão buscando o nosso amor, eles sempre estão buscando o nosso sentir, né, o nosso amor, o nosso reconhecimento, enfim. Então, quando eles são crianças, às vezes é mais difícil de perceber esse distanciamento. Mas ele existe, e ele existe tanto do adulto para com a criança, quanto da criança para com o adulto, e conforme a criança vai crescendo, isso vai se tornando mais evidente, né? Esse distanciamento, essa desconexão entre a criança e o adulto. E uma das coisas que mudou é que eu comecei a perceber que eu estava muito desconectada dos meus filhos e a gente começou a ficar mais conectados. Então a gente começou a se aproximar por causa do meu olhar para eles que mudou, por causa do meu... Só a mudança de olhar, a mudança de perspectiva dá pra gente uma reação, uma atitude diferente diante dos filhos, sabe? E eu aprendi que esses comportamentos desafiadores, eles são a oportunidade de eu ensinar habilidades de vida para os meus filhos. Então, na educação tradicional, o comportamento desafiador da criança, né? A criança... O que é comportamento desafiador? É aquilo que a gente acha que é difícil de lidar. Então, a criança gritar, a criança chorar, ela não obedecer, ela resistir, ela não saber ouvir não. Essas coisas básicas que toda criança tem e apresenta. E o comportamento desafiador, quando a gente olha com a perspectiva antiga de educação, ele é um problema e ele precisa ser eliminado o quanto antes possível. Vamos fazer alguma coisa para eliminar isso. Pelo amor de Deus, se a criança está chorando, faz alguma coisa para essa criança parar de chorar. Se a criança está gritando, faz alguma coisa agora para essa criança parar de chorar agora. Se não está obedecendo, tem que fazer obedecer. Então, a nossa educação, ela sempre vamos fazer alguma coisa de imediato para resolver esse problema, que o comportamento desafiador é um problema, para ele parar com esse comportamento que ele está tendo, né?
E aí eu comecei a perceber que o comportamento desafiador não é um problema, ele é uma oportunidade de eu ensinar coisas para os meus filhos, ensinar habilidades de vida, que né, a gente chama de competências socioemocionais para os meus filhos. Então, eu vou te dizer o seguinte, uma coisa importante que eu aprendi, que né, dá para você aprender. Toda vez que seu filho tem um comportamento desafiador, essa é uma oportunidade de você levar ele até onde você deseja que ele vá. De você ensinar para ele habilidades de vida. O que é isso? Então eu vou fazer assim, ó, para te ajudar. E depois eu volto para minha história. O comportamento desafiador é o que você tá vendo hoje na sua criança. Agora pensa assim, o que você quer que o seu filho seja? O que você quer que o seu filho, como você quer que ele seja quando ele for adulto? Então imagine que o seu filho é adulto, já casou e tá indo almoçar lá no almoço de domingo na sua casa. O que você quer que seu filho, como você quer que seu filho seja? O que você quer que ele tenha? Que características você quer que ele tenha? Que habilidades de vida, competências socioemocionais você quer que ele tenha quando ele for adulto? Escreve pra mim aí. Você que tá ouvindo. O que você quer que seu filho seja? Empático, o que mais? Que ele tenha empatia, que ele se coloque no lugar dos outros, que ele seja seguro. O que a gente quer dos nossos filhos? Carinho, que ele seja carinhoso. Lari, acho que você não quer participar, né, amiga? Enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Você quer participar? Se quiser, eu te chamo. Ó, quer que ele seja generoso, presente, seguro, inteligente. Inteligente igual a mãe. Enfim, então, a gente quer que ele seja carinhoso, seguro, empático. Que mais que vocês colocaram? Presente, generoso, feliz, né? Ótimo, muitas coisas. Amoroso, sábio. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que quando o nosso filho está apresentando um comportamento desafiador, essa é a forma como a gente vai lidar com esse comportamento desafiador vai determinar se o nosso filho, quando for adulto, vai ter essas habilidades ou não. Porque essas habilidades, elas não são construídas por osmose. Elas não são construídas assim aleatoriamente. Elas são construídas através das experiências que seu filho tem na infância e principalmente com os seus adultos de referência. Então, Oi, Vini, tudo bem? Então, esses momentos de birra, esses momentos que seu filho grita que ele tem um comportamento desafiador, não é um problema, é uma oportunidade de você ensinar para eles habilidades de vida. E quando eu entendi isso fez toda a diferença na minha educação com os meus filhos. E aí, eu não queria parar aquilo desesperadamente. Então, quando a gente tá faz ele parar disso agora, pelo amor de Deus, a gente se descompensa, a gente entra na birra da criança, a gente perde o controle, a gente bate na criança, faz alguma coisa pra essa criança parar com isso, né? Muitas vezes sem resultado, como eu falei pra você, que às vezes nem na hora funcionava. O meu filho, ele tava chorando, gritando, eu batia nele, eu chacoalhava ele e ele não parava. Então não funcionava nem na hora. E aí eu comecei a entender que aquilo que eu fazia naquele momento ia ser determinante. Se ele ia aprender a lidar com as suas emoções, se ele ia se tornar uma criança empática, carinhosa, amorosa, que sabe lidar com as suas emoções, enfim, ou não. E aí a minha conexão com os meus filhos mudou, porque a cada comportamento desafiador, ao invés da gente terminar mais desconectado, ao invés da gente terminar mais distante, mais estressado, mais cansado, aos poucos a gente conseguia ir terminando mais conectado. Porque eu tava ali com ele para ajudar ele
né? Eu era como que eu posso dizer? Eu era o externo que ia ajudar ele a se organizar internamente, né? Eu era uma ponte, eu era, enfim, alguém com quem ele podia contar. E alguém que eu entendi que a educação servia para ensinar ele coisas de dentro para fora e não de fora para dentro. Que a educação era muito mais do que adestrar o meu filho, que a educação era muito mais do que eu fazer ele se comportar do jeito que eu queria que ele se comportasse. Enfim, isso mudou a nossa vida, mudou a nossa casa, mudou o ambiente da nossa casa, mudou a forma de eu educar, então ficou muito mais leve, ficou muito menos cansativo, ficou muito mais gostoso, muito mais divertido e muito mais fácil, porque não é difícil, gente, a gente só precisa estudar. A gente só precisa entender que a gente precisa desconstruir muitas coisas e construir coisas diferentes. E aí, os resultados foram diferentes no comportamento do meu filho. Então, mesmo que a minha perspectiva mudou, então eu não estava querendo controlar mais o comportamento dele, eu não estava querendo fazer que ele fizesse aquilo que eu queria na hora que eu queria o tempo todo e tudo mais, e o comportamento dele mudou. Porque é consequência. A criança reage ao ambiente que ela tá. Ela reage à forma como os adultos agem com ela. A criança é muito mais reativa e ela tem muito mais condição de reagir ao que o adulto faz. E nós, enquanto adultos, nós temos condições de agir de forma consciente em vez de reagir. E se a gente parar para pensar, a nossa educação tradicional é muito mais uma reação ao comportamento da criança do que uma ação consciente. Então você não faz aquilo porque você sabe por que você está fazendo, para que você está fazendo aquilo, você não tem consciência e autonomia do que você está fazendo, você vai reagindo, você reage ali, vai reagindo. E a criança se reage, você reage, aquilo vira um bolo e já era, e não dá certo. Então, o meu filho passou, quando eu comecei a mudar a forma de educar, ele naturalmente reagia diferente. Então, hoje, eu tava pensando essa semana, hoje os nossos, eles não são perfeitos, porque esse não é o objetivo. Então, meus filhos, eles choram, meus filhos às vezes se cansam, eles às vezes brigam entre eles, por exemplo, eles têm comportamento de criança normal. Mas, que na verdade a gente precisa, inclusive, rever isso aí, né? O que a gente espera do nosso filho. Mas eles não são episódios de birra intensos, eles são muito menos frequentes e quando eles se descompensam, a gente já sabe resolver. Quando o meu filho mais novo tá cansado e ele começa a chorar e ele não quer alguma coisa, ele já sabe que ele precisa se acalmar e que eu tô ali para ajudar ele a se acalmar. Que eu tô ali para ajudar ele nesse momento que ele tá descompensado. E eu não preciso me estressar, eu não preciso entrar na birra junto com ele, eu não preciso bater, eu não preciso desrespeitar o meu filho para que ele me respeite. E uma outra coisa que eu aprendi, que foi muito importante, é que os nossos filhos, eles não aprendem com aquilo que a gente fala só, eles aprendem muito mais com aquilo que a gente faz. Então, a educação, para nós, está muito ligada, muitas vezes, à fala, né? Então, como que eu vou educar meu filho? Filho, não desobedece. Como que eu vou ensinar meu filho a respeitar os outros? Como que eu vou ensinar meu filho a não fazer birra? Como que eu vou ensinar meu filho a ser amoroso? Como que eu vou ensinar meu filho a ser carinhoso? Como que eu vou ensinar meu filho a ser empático? Na nossa cabeça falando, filho, seja empático. Filho, você precisa respeitar as pessoas. Filho, não faça isso, não grite, não dê birra. Faça aquilo, você precisa obedecer. E a gente tá o tempo todo falando coisas que eles têm que fazer, que eles não têm que fazer. Só que eles não aprendem com isso. Eles aprendem... A fala é importante quando ela é congruente com aquilo que a gente faz. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim... O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então... a gente tá fazendo o tempo todo. Quando o nosso filho tá
apresentando um comportamento desafiador, o que a gente faz com ele, para ele, fala muito mais alto, de modo que ele não consegue ouvir a nossa voz. Então, o seu comportamento e a forma como você lida com o seu filho é determinante para se ele vai aprender habilidades de vida ou não, se ele vai ser empático ou não. E aí, a gente... o Renan escreveu, palavras convencem, o exemplo arrasta, isso aí. E a criança, ela não... Ela tem isso é explicado cientificamente, ela tem o pensamento abstrato dela ainda não é muito desenvolvido, então ela é muito concreto. Ela aprende muito no concreto, muito mais do que o adulto. Então, o adulto, ele consegue aprender muito, às vezes, por aquilo que ele ouve. Ele aprende mais por aquilo que ele experimenta, por aquilo que ele vê, com certeza. Mas ele também aprende muitas coisas pelo que ele ouve. E a criança tem muito mais dificuldade disso em relação ao adulto, porque o pensamento abstrato dela ainda não é desenvolvido, né, como o do adulto. Então, muito mais ela aprende pelo que ela vê do que pelo que ela ouve. E aí, olha só, se a gente parar pra pensar. Eu queria que meu filho respeitasse, eu queria que meu filho não gritasse, eu queria que meu filho não desse birra, que meu filho me ouvisse, eu queria que meu filho... várias coisas, só que eu não tava fazendo nada disso. Então, Fer, tem uma pergunta aqui, ó. Tem um limite de idade para desconstruir os comportamentos já enraizados? Não tem, porque na verdade, ó, se a gente parar pra pensar, nós adultos estamos desconstruindo comportamentos enraizados até hoje, enquanto adultos, né? Então, a gente sempre pode desconstruir comportamentos enraizados, eternamente, até quando a gente for idoso. E vai ser assim, em relação à criança, quanto mais nova ela for, em geral, o processo vai ser mais curto para desconstrução. Então, quanto mais velha a criança for, o processo vai ser um pouco mais longo. E sempre vai ser um processo. Não existe passe de mágica. Sempre vai ser um processo. Mesmo para as crianças mais novas. E a educação é processo, que é uma outra coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Que educação, o que é? Uma coisa que eu faço agora que tem resultado agora, né? Então, tipo, eu preciso fazer um negócio aqui para funcionar aqui agora. E educação é a médio e longo prazo, a médio prazo. Então, tem coisas que funcionam agora, mas a gente precisa olhar para o processo, para olhar onde nós estamos querendo chegar, né? E isso vai guiar a nossa educação o tempo todo, para onde eu tô indo, aonde eu tô querendo chegar. Então, não tem limite de idade para desconstruir comportamento já enraizado. A gente pode mudar a nossa forma de educar a qualquer momento. Se você tem filhos adolescentes, você pode mudar a sua forma de educar hoje. Não tem restrição. E vai ser muito bom, inclusive, principalmente com adolescentes, porque daí na adolescência a desconexão fica muito mais evidente, os comportamentos, enfim. E é muito bom. Existem histórias lindas e maravilhosas de pais que mudaram a forma de educar com filhos adolescentes e resultados incríveis que eles tiveram. De conexão com os filhos, de respeito mútuo, cooperação, porque, né, o nosso objetivo é esse, de produzir. Porque daí, voltando para minha história... o que começou a acontecer na minha casa, o meu filho mais novo mudou o comportamento dele, o mais velho também foi desconstruindo, então eu tive que desconstruir aquilo que já estava construído no coraçãozinho dele, de que ele precisava ser aprovado pelas pessoas o tempo todo, e com o tempo isso foi desconstruído, e isso não tá mais dentro dele hoje. Então os resultados no comportamento deles foi diferente, no nosso ambiente em casa foi diferente. E eu ia falar mais alguma coisa agora que me fugiu de resultados diferentes. Vou deixar gravado, Letícia, tá bom? Pode deixar que eu vou deixar gravado. O ambiente em casa, então assim, ó, hoje a gente tem um ambiente de respeito, de cooperação, porque eu faço isso intencionalmente. Isso é uma coisa que a gente precisa muito desconstruir na nossa cabeça, que a educação, ela precisa ser intencional. Ela não é automática, instantânea, tipo assim, ó, vou fluir naturalmente e vai acontecer. Ela precisa ser intencional. E
E intencionalmente eu construo, eu sei o que eu faço, eu sei para onde eu tô indo com os meus filhos e a gente tá construindo dentro de casa um ambiente de cooperação, de respeito, né? Quando o meu marido até brinca que eu tô construindo uns monstrinhos, a gente brinca. Porque a gente não se desrespeita. Um dos princípios da nossa casa é a gente não se desrespeita. Então, eu não posso desrespeitar o meu filho porque eu sou adulta. O meu filho, ele é uma pessoa. O meu filho é um ser que pensa, que sente, que tem necessidades. Ele precisa ser respeitado enquanto pessoa, na sua dignidade, enfim. Então, eu como adulto não tenho autorização para desrespeitar o meu filho na forma como eu falo, não tenho autorização para desrespeitar o meu filho naquilo que eu faço, não posso agredi-lo, enfim. Então, acho que foi ontem, a gente estava sentado e eu estava cansada ontem, eu estava no fim do dia cansada lá no sofá, sentada com eles. E eu não lembro o que aconteceu, que eu dei uma resposta grossa. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele tava me pedindo alguma coisa e eu fui grossa com ele, grosseira, com o meu filho mais velho. Dei uma resposta atravessada, assim, pra ele. Falei, sei lá o que eu falei. E aí ele falou, mãe, por que você tá falando isso? Não, por que você tá falando assim comigo? Ele falou. E ele não tem um curso intensivo para desconstrução das minhas próprias crenças? Tem. Para criança, então, eu vou fazer um curso. Eu estou me dedicando a isso. Com o objetivo de desconstruir as nossas crenças equivocadas sobre educação, sobre filhos, e de construir crenças adequadas, né? E saudáveis, que vai trazer resultados efetivos na nossa casa e na educação dos nossos filhos, com ferramentas também, enfim. E, o que eu tava falando mesmo? Da história do meu filho, obrigada. Aqui do lado. Que eu tava no sofá sentada com ele, e aí ele falou, eu falei com ele de forma desrespeitosa, ele falou, mãe, por que você tá falando assim comigo? E aí quando eu desrespeito ele não acha normal. Não é normal ele ser desrespeitado. E aí ele falou, mãe, por que você tá falando assim comigo? E eu tava tão estressada que eu não... Porque normalmente, quando ele me aponta assim, tipo, mãe, você tá passando dos limites, na hora eu já me enxergo e na hora eu já reduzo e já falo, ou na hora eu já peço desculpa, ou na hora eu falo, é verdade, eu tô cansada, filho, tipo, depois a gente conversa, dou uma afastadinha pra dar uma acalmada. E ontem eu tava tão cansada que eu não cedi. Ele falou porque que eu tava... me questionou e eu continuei, falei, eu tô me dando razão a mim mesma, né? E aí eu levantei e saí de perto dele, e aí ele pegou e falou comigo no mesmo tom. Daí ele falou, então eu vou falar com você desse jeito também. E daí ele falou, tipo, alguma coisa assim, no mesmo tom que eu tinha falado com ele. E aí eu saí, eu não falei nada, né? E a gente foi lá pra cima e passou. Ele só falou isso, eu não falei nada e ficou por isso. Aí depois, quando eu cheguei na cama na hora da gente dormir, que tava quase na hora da gente dormir já, daí eu já tinha me acalmado, né? Porque uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai educar o nosso filho é que a raiva não educa, que a calma educa. Então, se eu tô com raiva e não consigo me acalmar na hora, eu me afasto da situação e não vou reagir. Até eu conseguir me acalmar e agir na calma, porque a calma educa e a raiva não educa. E aí, cheguei na cama com meu filho e falei, filho, desculpa. Falei, desculpa, mãe, desculpa. Você desculpa a mãe? Daí ele falou, por quê? Daí eu falei, é lá embaixo que a mãe falou mal educado com você. Daí ele falou, eu desculpo, mãe. Eu também preciso pedir desculpas, né? Porque ele tinha daí reagido, né? Na mesma moeda, tinha pagado com a mesma moeda. Aí eu falei, desculpa e beleza. Daí a gente contou a história e dormiu na boa. Mas aí depois dessa situação eu fiquei pensando, primeiro que quando ele falou comigo, no mesmo tom que eu tinha falado com ele, é muito desrespeitoso. Tipo, não dá mesmo. E aí depois, no outro dia, eu pensei, cara, o meu filho nunca fala comigo nesse tom. Ele nunca fala comigo, ele nunca me desrespeita, tipo, né, nesse tom, assim, ele não fala comigo desse jeito. E daí eu fiquei pensando sobre a nossa educação, fiquei pensando sobre tudo que a gente tem vivido nesse tempo.
o tanto que a nossa relação foi transformada, o tanto que existe de cooperação entre nós e de respeito, sabe? Tipo, quando eu falo pra ele, às vezes eu chego no final do dia, eu tô cansada, eu falo, filho, a mãe tá cansada. Então, tipo, pega leve, me ajuda aí que eu tô cansada. Meu, ele super entende, ele me ajuda, sabe? E eles não são perfeitos, eu não sou perfeita, eu às vezes erro, eles também, né? Às vezes, enfim, eles são crianças normais, então eles choram e fazem as coisas normal de criança. Mas assim, a nossa vida é outra, a nossa casa é outra. Isso afetou o meu relacionamento com meu marido, consequentemente, porque a forma de eu olhar para os meus filhos também mudou a forma de eu olhar para o meu marido em muitas coisas. E aí o meu marido começou a perceber o que estava acontecendo e ele começou também a se despertar para tudo isso, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam, mas né, meu marido não concorda comigo, quero mudar a educação, mas tipo, meu marido acha que eu tenho que bater mesmo, acha que é assim, que tem que, né? Enfim. E aí fica às vezes querendo convencer, né, o marido, convencer das coisas. E quando eu comecei a viver isso, experimentar isso dentro da minha casa, e as coisas começaram a mudar, e os resultados começaram a ser outros, e a nossa conexão começou a ser diferente, e a gente começou a se respeitar mais entre nós e a ter menos estresse e tudo mais, não tem como, né? Ele não perceber, o meu marido não perceber. Aí, ó, ele colocou, eu também achava. Ele achava que, não vai bater, né? Como assim, você não vai bater? E não, enfim, algumas coisas que não entravam muito na cabeça dele. E com o tempo, oi Cecília, tudo bem? Meu Deus, obrigada por você estar aqui. A Cecília é uma psicóloga que eu admiro muito e respeito muito, ela tem um trabalho muito legal. Enfim, e com o tempo ele foi percebendo, né, que valia a pena, que era diferente. E a gente, então, mudou na nossa casa, né? Mudou a nossa casa, mudou o nosso relacionamento como em tudo, enfim. Enfim, gente, eu acho que é isso da nossa história, que eu queria compartilhar com vocês e para dizer para vocês que a nossa educação precisa ser intencional, para dizer para vocês que a gente precisa aprender o que é educação, aprender o que é o nosso olhar para nossa criança. A gente precisa desconstruir muitas coisas que estão construídas dentro de nós, crenças equivocadas sobre o que esperar dos nossos filhos, sobre o que é educar, sobre a maternidade, sobre as formas de educar. E que eu fiz esse processo que foi dolorido, porque sempre mas que vale muito a pena, que é muito recompensador e que é possível, que não tem nada a ver com a nossa personalidade, não tem nada a ver com com o nosso jeito de ser, porque não sei se vocês acompanharam, vocês viram que eu não sou uma pessoa calma, né? Às vezes as pessoas falam, você é tão calma. Pois é, não sou muito. Então não tem a ver com a pessoa ser calma ou não tem a ver com a personalidade da pessoa. Você consegue educar desse jeito porque você é assim, não. Tem a ver com a nossa intencionalidade, tem a ver com a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo enquanto pais e a gente começar a olhar de fato para os nossos filhos. E a gente começar a entender os nossos filhos, entender o que eles precisam, quais são as necessidades dele e deles, né? E começar a educar nessa perspectiva. Live enriquecedora, quando é a próxima? Adorei, Fer. Penso muito nisso, que minha filha é uma pessoa e merece respeito, isso mesmo. E sabe, uma coisa que a educação tradicional, na verdade, não nos ensina é que as crianças são pessoas. Porque a gente enxerga para as crianças como seres inferiores. E que a gente é um adulto mesmo, então a gente faz mesmo, e a criança é bom que obedeça. E a gente não considera que a criança sente, que a criança pensa, que ela está construindo coisas dentro dela desde a infância e que as coisas mais importantes
são construídas na infância. E daí, pra gente terminar, eu quero perguntar pra você o seguinte, porque eu não quero que meus filhos tenham que ser curados da infância que eles tiveram. Porque nós, enquanto adultos, a maioria de nós tivemos que ser curados das nossas infâncias. Os meus pais, eles foram maravilhosos, não eram pais autoritários e coisa e tal, mas eles educaram a partir do que eles podiam e não foi nessa perspectiva que hoje eu sei, né? E hoje eu desconstruo com os meus pais algumas coisas, né? E sobre educação também. E a gente, por causa da educação que a gente recebeu, vai ficar gravado a live. A gente, por causa da educação que a gente recebeu, a gente não tá acostumado a olhar para a criança, tá acostumado a olhar para a criança como ser inferior. E ela é uma pessoa que merece ser respeitada e ser olhada como uma pessoa, né? E, enfim, e nós podemos aprender. Sempre é tempo de aprender. Dá pra mudar. É um processo? É. Não é do dia pra noite? Não é. A gente precisa ser intencional nesse processo? Sim. A gente vai se esforçar nesse processo? Vai. Porque desconstruir, construir, não é uma coisa que acontece do dia pra noite, mas vale a pena e a gente tem resultados. Vale a pena e não tem preço que pague isso. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, faltar 4 minutos para terminar a live. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por acaso, alguma dúvida, pode perguntar. Senão, a gente vai terminar por hoje. Eu queria falar uma coisa só para terminar. Então, como eu falei para vocês, eu vou começar a produzir conteúdo mais denso, né, aqui no Instagram, nas redes sociais e tal, pra vocês, sobre educação de filhos, pra gente desconstruir e construir juntos as coisas. Uma das coisas da produção desses conteúdos densos é fazer mais lives. Então, o primeiro livro que você leu sobre educação de filhos foi o livro Disciplina Positiva, da Jane Nelsen. Eu super indico, é um livro amarelinho com a capa amarela, tem disciplina positiva para crianças de 0 a 3, né? O básico é o amarelinho. Disciplina Positiva é um livro da Jane Nelsen e ela é uma psicóloga americana e ela, né, a criadora da disciplina positiva e, vale super a pena, é um livro muito delícia que eu lia e chorava baldes, porque você enxerga muita coisa. E é bem legal para você desconstruir algumas coisas. Então eu vou fazer mais lives aqui. E essa foi a primeira de apresentação, para vocês me conhecerem mais e tudo mais. Eu vou fazer, excepcionalmente, essa semana eu vou fazer 2 lives. Não vai ser muito, porque também a gente não aguenta muita live, né, gente? Mas essa semana, excepcionalmente, eu sou apaixonada por eles e por esse método. Tenho aprendido muito com você e com eles. É a minha sogra, a Mira. Obrigada, sogra. E minha mãe também fala muito, né? De quanto que eles veem. O meu sogro também fala que eles estão próximos da gente e veem a diferença, né? Na educação dos meus filhos. Veem nos resultados, veem na forma como a gente lida com eles. Na fase adulta, passamos muito tempo tentando nos curar de traumas da infância. Totalmente, né? Totalmente. E eu ia falar isso, né, Juscelia, sobre será que a gente quer que os nossos filhos sejam curados da infância deles? Se a gente pode aprender agora, para eles não precisarem serem curados, para eles já crescerem saudáveis e eles poderem curar outras pessoas, porque eu creio muito nisso, sabe? Que o que a gente faz hoje com as nossas crianças tem um potencial gigantesco de transformação. Porque se eles crescem curados, meu Deus, o céu é o limite, não tem limite para eles. E isso é muito massa. Isso é muito legal. Enfim. E aí o que eu ia falar, que eu ia fazer mais uma live essa semana. Então, ai meu Deus, vai acabar a live? Será? Deu 1 hora aqui. Não vai aparecer se vai desligar? Quinta-feira vai ter mais uma live. Eu vou falar pra vocês aqui, vai ser com uma das alunas do meu primeiro curso, da minha primeira turma do curso que eu dei de pais.
e ela tá aplicando a educação positiva, ela mudou a forma de educar. E eu vou conversar com ela, a gente vai conversar sobre as nossas experiências, ela vai falar um pouco da história dela, a gente vai falar sobre o que a gente tem aprendido, como que a gente tem vivido na prática, o que é essa educação e tudo mais. Então, participa também, vai ser muito legal, você vai aprender coisas bem legais com ela, eu aprendo coisas com ela, aprendo mesmo, é a Rafa, e bem legal, vocês vão gostar. Então, gente, muito obrigada por tudo. Vai ter vídeo no YouTube também? Vai ter, depois eu coloco, vou salvar para não perder a live. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo. Um beijo e vamos educar os nossos filhos para eles não precisarem ser curados. Beijo e até a próxima. Obrigada por todo mundo.